A paz do Senhor, irmãos, do canal Canção para o Coração, da irmã Gideilda. É um prazer estar aqui com vocês, é um privilégio, né, poder usar esse canal para poder falar um pouquinho das coisas do alto, né, das coisas do nosso Deus. Meu nome é Melissa, sou psicóloga. Eu falo que antes de psicóloga sou cristã a serviço do reino. Amém? Eu gostaria de refletir um pouquinho, deixar uma reflexão com os irmãos sobre o momento que nós estamos vivendo hoje, né, e que tem a ver com a minha profissão, né. Nós temos vivido no último ano, né, nesse ano de pandemia, um turbilhão de emoção, somos invadidos, né, por medos, por insegurança, por causa dessa pandemia, por causa dessa doença que está assolando o mundo e que ainda não há, né, recursos humanos, né, realmente confirmados para lidar contra isso. Então, quando nós somos surpreendidos, né, por circunstâncias dessa magnitude, nós tendemos, a nossa alma tende, né, a fragilizar, a entristecer, a adoecer, a temer, né, e isso é justamente a base, né, dos transtornos emocionais, né, ansiedade, depressão, fobias, pânico, né, e a gente tem visto isso em grande crescimento, infelizmente, ao redor do mundo, né. A gente já sabia, desde pesquisas, né, de 5, 6 anos atrás, que até 2020 esses transtornos emocionais, como a depressão, seriam as doenças mais incapacitantes ao redor do mundo. E realmente, com a pandemia, isso chegou a números catastróficos, né? Então, é importante a gente trazer para dentro, né, de um canal cristão uma reflexão sobre isso. Então, o que eu queria deixar para vocês, como psicóloga, né, que endossa, né, o que está ali dentro da Bíblia como remédio, né, como um dos remédios para a gente lutar contra esses males, né, contra esses adoecimentos. Né, é um remédio dentro da palavra de Deus e que muitas vezes a gente usa dentro da psicologia também. Vou explicar para vocês. Esse remedinho está lá no livro de Filipenses, está em outros lugares também, mas vamos pegar como base essa referência. Filipenses 4, de 6 a 8, que diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Em outras versões disso, pensem nessas coisas. O que esse texto está nos dizendo? Que, como remédio, né, eu disse, para esses males, que muito, né, como psicólogo, eu posso afirmar, muito desses adoecimentos emocionais tem a ver com a forma de pensamento, a forma que nós enfrentamos os nossos problemas, né, as circunstâncias que chegam nas nossas vidas, né? Podemos enumerar, assim, de uma forma bem básica, que esses transtornos emocionais, essas fragilidades emocionais, como a ansiedade, como a depressão, o pânico, ele tem algumas causas, né, mais evidentes, assim, dentro da nossa experiência clínica. Então, relacionamentos, né, já que somos seres criados para relacionar, né, primeiramente com Deus, nosso primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, né, os dois aí, então a base do evangelho é relacionamento. Então nós sabemos que relacionamentos são ao mesmo tempo curadores, né, é o que dá realmente, que enche o coração do homem, que ajuda o homem nos enfrentamentos, mas ele também pode ser adoecedor. Então, uma das grandes causas desses transtornos emocionais, dessas tristezas, da raiz de amargura, da angústia, da melancolia, né, que são termos que usa na Bíblia, da ansiedade, tem a ver com relacionamentos, né, relacionamentos que machucam, relacionamentos que ferem, relacionamentos que adoecem. Segundo, circunstâncias da vida. Por exemplo, a pandemia, né? Falei disso, é uma circunstância. Algo que nós não controlamos, que está assolando o mundo e que gera angústia, medo, apreensão, né? Medo da morte, medo de dificuldades financeiras, né? Então, são vários medos aí né, que ficam permeando a cabeça do ser humano nesse último ano relacionado a essa circunstância, né? Fatores externos, né?
falta de emprego, desemprego, né? Tem várias circunstâncias, um luto, uma dor, uma perda, um fracasso, são várias circunstâncias, né? E terceiro, essa questão que eu falei, que é uma dificuldade de enfrentamento, que é uma visão, às vezes, distorcida da realidade, uma dificuldade de ver assim, né, ver as coisas de forma mais real, ok? Então vamos falar nessas questões, nessas três bases. Mas o que esse versículo está nos falando, e é algo que eu queria deixar para vocês aqui rapidamente. Primeiro, que não andeis ansiosos, quer dizer que é uma exortação. Permanecer nesse estado de ansiedade é não confiar, né? Quando a gente está ansioso, a gente não consegue esperançar, confiar, esperar, né? Então, nós tiramos Deus da magnitude dele, da soberania dele, nós não acreditamos que ele é um Deus que tudo pode e que está nos protegendo, e a gente passa a confiar na força do nosso braço, e como nós sabemos que algumas coisas nós não podemos resolver, aquilo começa, né, a gerar ansiedade dentro de nós. Então, primeiro, que é um processo, né, adoecedor da nossa fé, né, a ansiedade, é o contrário da nossa fé, né, a ansiedade. Então, é uma exortação. Então, não podemos permanecer nisso, né? Se a gente quer obedecer, nós precisamos lutar contra isso. E ali, na sequência, fala em tudo, como que a gente luta contra isso? Em tudo, por oração, súplica e com ação de graças. Ou seja, relacionamento com Deus, né? Nosso relacionamento com Deus é o grande remédio para que nós tenhamos uma mente, uma alma fortalecida, e essa alma fortalecida nos ajuda a combater, a lutar contra esses adoecimentos, né? Então nós precisamos fortalecer nossa alma. Como? Com armas espirituais. Então oração é esse relacionamento com Deus, né? Eu faço as súplicas, eu faço as minhas petições, eu espero Deus responder, eu tenho um relacionamento com Ele. Nesse relacionamento eu sou fortalecida, né? Essa oração, inclusive, que Paulo traz aqui, fala de adorar a Deus, né? Então, eu coloco as minhas petições, eu coloco as minhas súplicas, eu adoro esse Deus, porque eu reconheço a soberania, a magnitude, a onisciência, a onipresença, a onipotência, né? Que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Deus do impossível, né? Que Ele é poderoso, né? Que não há nada, ninguém maior que Ele, amém? Então, quando eu reconheço a grandiosidade do meu Deus, eu consigo apequenar os meus problemas. Só diante de um Deus tão grande os problemas se tornam pequenos, mas quando eu ponho Deus como pequeno, os meus problemas se agigantam, amém? Então nós precisamos ter isso como uma ferramenta para a gente lutar contra esses transtornos emocionais. Seguindo, né? Então ele fala que depois disso, render graças. Por quê? Porque é uma graça de Deus nós estarmos aqui. É a graça de Deus, precisa ter gratidão. Nós estamos respirando, nós estamos vivos e nós, inclusive, estamos em condição de lutar contra todos esses males, né? Nesse mundo caído. Graças a Deus. Graças à graça de Deus sobre nós temos condição de lutar, de vigiar, de combater tudo que nós enfrentamos nesse mundo caído, amém? E aí fala que quando nós conseguirmos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente, né? Coração e mente dentro da Bíblia está muito ligado, né? Então, se a gente conseguir ter esse bom relacionamento, nós vamos nos fortalecer e o nosso coração vai estar guardado. Guardado contra angústia, de tristeza, guardado contra desesperança, guardado contra insegurança, medo, bem? E aí no 8, né? E finalmente, tudo que for bom, honesto, puro, verdadeiro, faça isso habitar seus pensamentos. Então, uma vez quando nós nos revestimos desse poder, através do relacionamento com Deus, através da presença, realmente ouvindo o Espírito Santo em nossas vidas, nós estamos fortalecidos para conseguir praticar o que está no 8, que é o quê? Fazer habitar em nossa mente só o que for bom, o que for lícito, o que for verdadeiro. Então, veio os pensamentos intrusivos, veio aqueles pensamentos que te colocam como inadequado, incapacitado, de baixa estima, você rebate aquilo. Não na confiança do seu braço, mas na força que vem do nosso Senhor, que é poderoso para reverter qualquer situação, se for da vontade dele. Amém? Então, através dessa
postura de fé, desse relacionamento com Deus, nós conseguimos, nós temos em nossas mãos um remédio para a gente começar a lutar contra todos esses males e nos fortalecer e, inclusive, ser cura, né, para as pessoas que o Senhor colocar ao nosso lado. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço a oportunidade e espero que seja bênção para vocês. Um prazer estar aqui e podendo falar nesse canal abençoado. Um abraço, irmã Gideilda, e um abraço a todos os seus ouvintes.